Para quem nem ligou agora, no início do programa, a França estava me perguntando sobre a licença sindical, né? Como é que era, se antes tinha, se o governo já tinha questionado ou não. Isso. E esclarecer para todo mundo o seguinte, França. Nós sempre tivemos licença sindical, tanto no governo Mostrange, quanto no início do governo Bom Tempo. O problema é que o governo ficou de mal. Aí o governo ficou de mal, é o dono da bola, tirou a bola, pegou a bola, levou para casa, tirou as licenças, achando que com isso o jogo para. Só que não é por aí, né? A gente pode ter a nossa própria bola. Não precisa da bola do governo para estar jogando nada. Nós estamos aqui para defender os servidores, com licença, sem licença, governo gostando, governo não gostando. Quando o governo facilita as coisas para os servidores, claro que é muito mais fácil para todo mundo, né? E as coisas podem caminhar com mais tranquilidade. Mas quando os governos também querem endurecer, querem perseguir, porque a palavra para esse governo, que hoje, para mim, define o governo Rubens Bom Tempo é essa: perseguição. É um perseguidor de pessoas e servidores que se colocam contra situações. Para lembrar, gente, que nós não temos nada contra ninguém no governo pessoalmente. Nada. Nós não tratamos sobre pessoas, nós tratamos assuntos. Só que os assuntos que a gente tem tratado não agradam ao governo. Ué, o que a gente pode fazer? Os prefeitos têm que se acostumar a governar sem ter unanimidade. Porque não é possível, né? Ter unanimidade sempre. E eu fico até pensando, e eu fico naquela coisa, né? Sempre se diz, né, que as pessoas gostam de fazer a massa de manobra. Isso é tão usado, né? É tão usado que hoje eu vejo pessoas que deveriam estar aí na luta, que é o fato desses partidos políticos mesmo que se dizem de esquerda, que estão aí, que levantam a bandeira do socialismo. E o que isso significa hoje em Petrópolis? Não vejo significado nenhum disso, porque eu costumo até dizer que as pessoas estão meio dodói, sabe, Rosa? Porque a cabeça das pessoas, elas estão virando de tal maneira que o poder ele toma conta. E quando o poder toma conta, aquela pessoa que está lá, que está dependendo desse governo, ela se torna o alvo só em ano de eleição. Porque, na realidade, é o que acontece nesse país. Nós só somos vistos como pessoas quando tem campanha política. Porque quando não tem campanha política, realmente esses políticos esquecem que existe uma população, que existe o cidadão. Então, tem que colocar realmente, hoje eu coloco tudo no mesmo pacote. Hoje eu não tenho como separar. Ou você está do lado de quem trabalha e de quem luta, ou você está do lado de quem está aí para pisar. Me admira muito o PSB não tomar nenhuma providência em relação a isso, né? Deixar que no município importante como o nosso, a imagem desse partido fique manchada pela atuação de um ditador, né? Por um prefeito que prefere, sim, massacrar os servidores, tratar os servidores com mão de ferro, não cumprir os direitos das pessoas, né? Não cumprir os acordos que faz. Isso é uma mancha na história desse partido aqui no município. Outra mancha é em relação ao PCdoB. Um partido que, historicamente, sempre esteve ao lado dos trabalhadores, em Petrópolis, representado pelo procurador, que é o presidente do PCdoB. Né, isso é importante que se fale também. As pessoas, quando assumem funções, não podem esquecer o que fizeram durante a vida toda. Né? Então, pessoas que caminharam ao lado dos trabalhadores, de repente, do nada, se tornam perseguidores. Então, é bom que as pessoas coloquem a mão na consciência, pensem bem no que estão fazendo em relação aos trabalhadores. Não esperamos nenhum tipo de atitude dessa de pessoas vindas e atuantes nesse tipo de partido. Essas atitudes que nós estamos vendo aqui em Petrópolis são atitudes características de partidos de direita, de partidos fascistas, de partidos que querem destruir a classe trabalhadora. Infelizmente, é esse o cenário aqui em Petrópolis. Esses partidos, essas pessoas fazem parte desses partidos, não adianta dizer que não, né? Foram eleitas por eles, estão no governo assumindo cargos porque fazem parte desses partidos base do governo e estão envergonhando nacionalmente seus partidos. É lastimável essa situação aqui em Petrópolis. E a gente tem que deixar também bem claro que aqui não tem ninguém contra nenhum tipo de medida administrativa legal.
O ponto aqui sempre foi o seguinte: a luta pela carreira do servidor da educação no município. E foi por isso que nós fomos para as ruas, para garantir nossos direitos, para descongelar um PCCS, de acordos feitos, inclusive, um ano antes do mês de julho de 2014. Um acordo que não foi cumprido. Pode chegar quem quiser e dizer, foi cumprido esse acordo. Não foi. Eu lembro muito bem disso. Em julho de 2014, nós estávamos em conversa, sim, mas nós já tínhamos, na mesma pauta, esses itens do ano anterior. Então, não tem como, a gente tem que resgatar isso. Não adianta dizer que o servidor, pelo fato dele entrar numa greve, ele está prejudicando a vida funcional dele. Não está. O servidor está exercendo um direito. Qualquer trabalhador pode exercer seu direito. E temos que ser legalistas? Vamos ser legalistas, mas de uma forma correta. Legalista para tudo e para todos. Se é para trabalhar, se é para bater ponto, que todo mundo faça a mesma coisa. Não só a educação. Porque aí é castigo, sim. Isso é perseguição e não dá para aceitar. E é por aí. E o nosso agradecimento aos advogados, vou nominar aqui alguns dos que vieram, doutora Adriana Palmer, o doutor Alexandre Luiz Bade, que inclusive é nosso conterrâneo aqui, morador de Petrópolis, nascido e criado aqui, doutor Ítalo Pires, a doutor José Eduardo Figueiredo, a doutora Adilane Silva e o doutor Renato. O Renato eu não estou achando o sobrenome dele aqui, mas vou pegar depois. Nosso agradecimento a esses advogados que estiveram aqui, fazendo seu trabalho de forma discreta, honrada, principalmente, né, tendo muita cautela, direitinho, né, sem ficar... Tinha gente lá querendo coagir as pessoas no corredor, gente. Isso é muito feio, a OAB tem que prestar atenção nisso. Né? Advogado querendo se meter na questão, querendo coagir as pessoas, dizendo que as pessoas deviam dizer, sabe o quê? Tinha advogado lá, que aqui isso para mim nem é advogado, né? Dizendo que a pessoa tinha que sentar lá e dizer que se arrependeu de fazer greve, tá? Que foi coagido a fazer greve, que isso nunca mais vai fazer greve. Só faltou dizer que a pessoa tinha que ajoelhar e beijar o pé do prefeito e dizer, por favor, me perdoa. Isso não existe. A dignidade das pessoas está acima disso. E a gente quer dar os parabéns aqui a algumas pessoas que estiveram lá ontem e anteontem, né, servidores que participaram do movimento, a Jane, a Joana Dark, José Ronaldo, Lúcia Damásio, a Regina Helena, Romilda, Samuel, a Simone, o Arthur, Ana Lúcia Galdino, mas é tanta gente, ó, Taizinha Colombo, quem mais? Mas é muita gente, Fernanda Mina, gente de garra, gente de fibra, porque, para mim, gente, o nome dessas pessoas aqui que estão sendo processadas deviam estar pendurados nas praças como os heróis dessa cidade. Pessoas humildes que conseguem, sim, estar contra uma situação dessa, contra uma arbitrariedade, que não se escondem, que foram lá, sim, ao lado do seu sindicato, do sindicato que as representa, com o advogado do sindicato, né? Foram lá para pedir o seu processo e aí sim se defender. E quando chegaram lá, depararam com isso. A mentira escrita lá, dizendo, né, que a falta foi em novembro, que a falta foi em outubro. Tem muito mais gente que foi a Lucinéia, a Letícia, Marcionílio, Michele, o Francisco, que está lá no Luiz Carlos Soares, Cristianelli, o Antônio Bauer, o Anderson, Ana Marta, o Sérgio lá do Madalena Tagliaferro, gente que andou com a gente para cima e para baixo, né, lutando pelos seus direitos e que não está se escondendo, não. Nós não estamos com medo, nós não estamos nos escondendo. Nós temos direitos e a prefeitura tem que respeitá-los também, gente. O Luiz Paulo Bonato, o Marcelo, a Maria Auxiliadora, a Regiane, a Samira, o Wilson, a Vanice, foram lá para ter a ajuda e assistência jurídica do sindicato. Por quê? Porque o sindicato está aqui, é para isso. Esse corpo jurídico que a gente leu aqui está a serviço do servidor. A Gelsa também, que foi uma das últimas a chegar no primeiro dia, também usou o departamento jurídico do CEP, preencheu lá a sua procuração. Vários outros servidores estiveram presentes, porque esse é o sindicato que nos representa, sim, e é o sindicato que está lá para nos defender.
muita gente estava apostando que o CEP não tinha advogado, que o CEP ia deixar as pessoas na mão. Só que esse sindicato aqui não deixa ninguém para trás. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos.